Fala, galerinha do YouTube, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal, preparada para você, bem especial. E sabe o que a gente está fazendo dessa vez? A gente vai fazer um curso de cálculo integral diferencial inteirinho para você. Eu sei, pelo histórico dos meus alunos, assim, que essa coisa não é assim tão simples quanto parece, mas se você acompanhar a aula com muita calma e postar suas dúvidas, você vai ver que vai ficar bem facinho. Então, a gente vai começar nessa aula de hoje falando de um aspecto bem fundamental, que é a ideia do que é o limite de uma função. A gente vai construir isso com bastante cuidado e a gente vai ver algumas coisinhas assim que dá uns enroscos. Nessa primeira aula, o que eu preparei é a gente trabalhar um pouquinho sobre o senso mais intuitivo da ideia do limite, mas a gente vai chegar já nos próximos vídeos da definição formal de limite, fazer alguns casos bem interessantes que talvez já tenha visto, vale a pena você recordar, ou talvez seja uma novidade para você. Então vamos dar uma olhadinha num primeiro exemplo que eu separei para a gente começar a discutir esses assuntos? Eu imaginei que a gente tenha a posição de um trem e essa posição foi dada por uma função. Então você deve se lembrar de matemática que a gente usa a função para descrever relações entre variáveis. Então, no caso, a posição, eu vou usar a letra S e o tempo, a letra T, e eu digo para você que existe uma relação entre essas duas grandezas. Quando você vê esse conceito de função escrito, o que ele está indicando para a gente é que, à medida que o tempo passa, a posição do trem muda, de forma que existe uma conexão entre essas duas variáveis. Pode ser que, à medida que o tempo aumente, a posição aumente, pode ser que a posição diminua e assim por diante. Mas a primeira coisa que você precisa ter noção é que, quando a gente tem uma função em matemática, o que eu tenho é justamente o fato de que existe uma correlação entre essas variáveis. E nesse caso, essa correlação ela foi explicada, porque eu dou ela aqui para você. Ela é dada por 4t ao quadrado. Não que tenha um trem que ande dessa forma, mas é só pra gente, matemática gosta de umas coisas mais assim. E aí a gente vai ter essa função valendo num domínio que vai de 0 a 30 segundos, por exemplo, né? É importante quando a gente denote uma função, coloque as unidades dela aqui, então o tempo está em segundos e essa posição está em metros. Então a gente tem essas grandezas que está aqui. Próxima característica que a função nos dá é que, sabendo um valor de tempo dentro do domínio, o que acontece é que a gente sabe necessariamente qual que é a posição do trem. Então eu vou colocar aqui para a gente um sistema de referência, que marca a posição em metros. E vamos encontrar onde o trem estava? Onde o trem estava? Ó, é bem simples, se você perceber, para t igual a 0, o valor da posição que o trem estava era em 0. Então vou substituir aqui, ó. Se eu substituir o valor de t igual a 1, eu encontro qual que é a próxima posição. No instante t igual a 1, ele estava em 4. E assim por diante, vou preenchendo algumas outras posições que você encontra substituindo o valor de t aqui. E assim por diante. Vou colocar mais um aqui. Então, com essas informações que eu coloquei aqui, extraídas da função, a gente consegue perceber que para diversos valores de tempo, eu encontro a posição que o trem está. Eu imagino que não seja nada de novidade para você. O que eu quero que você perceba aqui, então, num primeiro momento, é que, existindo uma função, existe uma correlação entre as variáveis. Isso que a gente está discutindo aqui é um assunto que a gente costuma discutir lá no ensino médio. A gente apresenta o conceito de função. A grande novidade extraída pelo cálculo diferencial integral é justamente o fato que você consegue retirar outras informações que, num primeiro momento, elas não aparecem nessa função. Aqui eu estou vendo a função posição em função do tempo, mas eu consigo extrair daqui informações sobre a velocidade em função do tempo. E é o que a gente vai extrair. Se você lembrar das suas aulas de física, você deve se recordar de como que a gente constrói o conceito de velocidade, pelo menos aquela velocidade média, que ela é dada como variação da posição em função do tempo. Eu vou usar essa expressão para a gente discutir um pouco sobre essa velocidade. Vou escrever ela aqui, ó. Essa expressão que você deve se recordar, ela permite encontrar para a gente qual que é a velocidade média de um móvel, de um objeto que ele está se deslocando à medida que o tempo passa. E é importante que a nossa construção de velocidade média, ele utiliza um conceito que é a variação do tempo.
E em alguns casos, você pode extrair, como eu estava comentando, outras informações desse resultado. Eu poderia extrair, por exemplo, qual que é a velocidade num instante específico. Por exemplo, qual é a velocidade no instante 2. E é alguma coisa que você pode utilizar a velocidade média para fazer. Eu vou fazer isso utilizando um intervalo que eu escolhi aqui. Vamos lá, vou escrever isso para você. Então, quando eu utilizo essa expressão de velocidade média para encontrar qual que é a velocidade no instante 2, a gente precisa necessariamente construir um intervalo. Por quê? Num primeiro momento, não faz sentido eu falar de velocidade se o tempo não passa. Porque se o tempo não tiver uma variação de tempo, o móvel nem se deslocou, porque o tempo não passou. Então, num primeiro momento, eu construo uma variação de tempo. E a minha pergunta-chave nessa aula, nessa primeira aula, é entender qual que é a velocidade, afinal, no instante t igual a 2. E se você pensa na forma que eu construí esse resultado, você percebe que esse resultado que está construído aqui, ele não representa muito bem o que acontece nesse instante. Então eu vou fazer mais algumas aproximações. Olha só. Então eu construí aqui para você algumas velocidades médias que poderiam ser utilizadas ou construídas a partir do instante t igual a 2. Eu posso usar de 2 até 4, enquanto velocidade média 24 metros por segundo. De 2 até 3, 20 metros por segundo. De 2 até 2,5, 18 metros por segundo e assim por diante. A gente já começa a perceber aqui que existe uma coisa muito complicada quando a gente considera a velocidade média. Por mais que ela represente muito bem o que acontece para um intervalo, ela não é muito interessante se a gente quiser saber exatamente qual é a velocidade no instante t igual a 2. Agora, se eu estou interessado em saber essa velocidade, qual é a velocidade do trem no instante t igual a 2, que a gente chama em física de velocidade instantânea, eu precisaria fazer o quê? E na minha ideia aqui, o que eu consigo perceber é que, à medida que eu reduzo esse intervalo que eu estou construindo aqui, a minha velocidade, que continua sendo uma velocidade média, ela passa a ser melhor, ela representa melhor aquela velocidade instantânea. Porque por mais que esse intervalo de 2 segundos até 2,01 segundos seja um intervalo que não represente exatamente os 2 segundos, pelo menos ele é tão pequeno em relação ao erro que a gente já poderia considerar. Quando a gente faz esse tipo de estratégia, a gente está começando a utilizar essa nova ferramenta que a gente chama de limite de função. E eu vou escrever aqui para a gente como que a gente denota toda essa ideia, que é assim, ó, vou utilizar um expressinho aqui para a gente fazer isso. Então, para a gente não ficar fazendo esse negócio 200 vezes, eu vou colocar de t igual a 2 segundos até um intervalo qualquer. O que acontece é que minha velocidade média, nesse caso, ele vai ser dado pelo instante final, menos instante inicial, sobre final menos inicial. E se você lembrar da função, ela é 4t² menos 4 vezes 2 ao quadrado, que divide t menos 2. Ou ainda, essa ideia aqui representa a minha velocidade média para diversos intervalos. De 2 até 4 me dá aquele primeiro resultado, de 2 até 3, de 2 até 2,5, assim por diante. À medida que você vai colocando os valores de t aqui, você vai obtendo novos valores de velocidade média. E a minha estratégia aqui é perceber que, por mais que a minha velocidade média não seja um bom representante da minha velocidade instantânea, se eu usar um valor de tempo muito próximo de 2, aí o nosso resultado vai ser exatamente igual àquela grandeza que a gente quer. Como que eu escrevo isso? Assim, ó, a minha velocidade, e perceba que agora não é mais média, é instantânea, é aquela obtida quando esse valor de tempo ele se aproxima muito do valor de 2 para aquela função que representa a velocidade média. Então aqui a gente já tem, num primeiro momento, qual que é a ideia intuitiva de limite de função. A gente já vai fazer no próximo vídeo mais uns exercícios para a gente explorar, pelo menos intuitivamente, um pouquinho mais de limite. A gente se vê daqui a pouquinho. Tchau!